RF Convida recebe hoje o jornalista e cientista político Giancarlo Summa, um dos fundadores do Instituto Latino-Americano para o Multilateralismo e do projeto Mudral, Multilateralismo e a Direita Radical no Brasil e na América Latina. Giancarlo Summa veio nos falar do livro Multilateralismo na Mira, a Direita Radical no Brasil e na América Latina, lançado no segundo semestre de 2024, que ele coorganizou com Mônica Hertz. Olá, Giancarlo, bem-vindo à RFI. Obrigado pelo convite. Giancarlo, você também coescreveu com Mônica Hertz a introdução e, claro, o primeiro capítulo do livro A Nova Cruzada. Poderíamos resumir o livro dizendo que a ascensão da extrema-direita no mundo coloca em risco o sistema multilateral simbolizado pelas Nações Unidas e construído desde o final da Segunda Guerra Mundial. Como vocês perguntam nesse livro, o que acontecerá com a ONU e o multilateralismo com a volta de Trump à presidência dos Estados Unidos neste 20 de janeiro? Entre as primeiras medidas que a nova administração deverá tomar será a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, do Pacto, do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas e assim por diante. No passado, na primeira administração do Trump, eles imediatamente também suspenderam o financiamento para várias agências da ONU que, digamos, não compactuavam com sua visão ou, enfim, que eles achavam ideologicamente não alinhadas, afinadas com o pensamento da administração Trump. A impressão que temos ao ler as declarações do grupo de Trump e também os nomes que foram escolhidos para a nova administração, aparentemente teremos uma administração nos Estados Unidos ainda mais hostil ao multilateralismo e à cooperação internacional. Como seria possível? Porque no primeiro mandato ele já tinha saído dessas organizações que você acabou de citar, já tinha adotado essas políticas. Como ele pode ser ainda mais radical? No primeiro mandato, o Trump foi, por incrível que pareça dizer isso, mais moderado na ação concreta do que na demagogia verbal. Eu receio que não será o caso agora. No sentido que no primeiro mandato, sim, fizeram tudo isso que estava dizendo, que foi gravíssimo, mas nunca cortaram os financiamentos para o sistema ONU como um todo, e a hostilidade contra o sistema multilateral foi, até certo ponto, limitada na ação prática. O Trump também convidou os embaixadores que integravam o Conselho de Segurança da ONU para almoçar. Havia um certo diálogo. O receio é que agora, digamos, será muito mais radical a atuação, rejeitando realmente toda e qualquer hipótese de cooperação internacional para tentar responder às emergências globais que se multiplicaram nos últimos anos. É uma visão do mundo, de alguma forma. A direita radical rejeita a ideia de cooperação internacional, a própria ideia do multilateralismo, e a ideia da soberania nacional absoluta, acima de tudo, é o que, no caso de uma potência econômica e militar como os Estados Unidos, significa também realmente a tentação de ir sozinhos e fazer o que eles bem entenderem, porque têm a força para isso. Eu estou muito preocupado também porque aparentemente não há uma articulação de resposta sendo preparada para tentar ver o que fazer. Se o Trump for, na sua ação concreta, digamos, consequente com o que ele vem dizendo. Articulação de resposta, uma articulação de resposta internacional multilateral? Uma articulação de resposta multilateral, porque nos últimos 80 anos
Estamos em 2025, quando vão se completar 80 anos da criação da Organização das Nações Unidas, onde eu trabalhei por 15 anos. É um assunto que me está muito, digamos, próximo a minha... Te toca pessoalmente? Me toca pessoalmente, dediquei uma parte importante da minha vida a isso. Nos 80 anos, a ONU foi construída por iniciativa dos Estados Unidos, na época dirigidos por Franklin Delano Roosevelt, um presidente visionário no bom sentido, realmente com uma grande visão estratégica, e nesses 80 anos, com indas e vindas, mas o multilateralismo tem funcionado de alguma forma ao redor dos Estados Unidos. E temos que tentar imaginar como poderá ser uma organização das relações internacionais do multilateralismo nos quais os Estados Unidos não somente estejam afastados, como estejam trabalhando ativamente contra. E isso é um território absolutamente desconhecido. E não vejo, infelizmente, nenhum líder global se preocupando realmente com isso. Um dos cargos-chave nessa política é o do secretário de Estado, que o Marco Rubio foi indicado e será nomeado, e será o próximo secretário de Estado americano. O que esperar da atuação do Marco Rubio, principalmente em relação à América Latina? Marco Rubio é latino, como do que os Estados Unidos chamam latinos, né? Filhos de cubanos. Filho de cubanos, com uma visão muito ideológica das relações internacionais, ainda realmente pelo que ele vem dizendo há décadas, é como se ele realmente enxergasse o mundo em preto e branco, os bons contra os maus, uma coisa muito binária que em política internacional é perigoso. Então podemos imaginar que Marco Rubio vai seguir vai tentar concretizar na ação prática da diplomacia americana, da intervenção dos Estados Unidos, essa visão unilateralista, agressiva e muito truculenta que o presidente Trump já vem expressando. A visão dele com a América Latina, como dizia, é binária. Então, realmente vem dos comunistas, porque essa direita radical vê comunistas em todos os lados. O comunismo não sabemos mais o que é, Coreia do Norte, quer dizer, enfim, é uma coisa seria quase cômica, se não fosse trágica, porque há essa ideia de que há os bons, então os bons são os que seguem fielmente a vontade dessa nova direita que chegou ao poder nos Estados Unidos, e todos os outros entram na lista dos inimigos. Não é nem dos adversários, dos inimigos potencialmente a serem atacados e destruídos. Isso será, claro, vai ter um aperto imediato ainda mais forte sobre a Venezuela, talvez sobre Cuba, revertendo até essa medida que a administração Biden acaba de tomar, retirando Cuba da lista dos países terroristas. Não fazia nenhum sentido, mas enfim. Mas a possibilidade, então, de apertar, de criar dificuldades em relação com governos mais abertos, mais democráticos, entre os quais o governo do Brasil, da administração do presidente Lula, e estreitar as relações com os atores da extrema-direita. Isso, quem está muito feliz por essa chegada do Trump, etc., é saltitante, literalmente com isso, dançando com a nora do Trump, é o presidente Milei, na Argentina, mas podemos imaginar que isso dará um gás também na extrema-direita chilena. Tem eleições presidenciais em novembro desse ano no Chile. A direita, nas pesquisas, tudo indica que vão levar, então precisa ver qual candidato, de que gradação de direita, e assim por diante. Então, isso poderá ser, a gestão de Marcos Rubio como secretário de Estado, uma causa de instabilidade política adicional para a América Latina. Se posso, acrescentando, também porque a América Latina, a América do Sul principalmente, é já há vários anos, do ponto de vista econômico, muito mais ligada à China do que aos Estados Unidos. O principal
parceiro comercial da América do Sul, do Brasil também, mas da América do Sul de forma geral, é a China. E o governo Trump parece intencionado a, digamos, aumentar o nível de enfrentamento econômico e político com a China. Isso pode ser realmente uma péssima notícia para a América Latina. Uma questão preocupante são os conflitos atuais. No que diz respeito a Israel, digamos, ao papel de Israel e o conflito em Gaza e com a Palestina, não acho que haverá grande diferença. A Ucrânia é uma grande dúvida, mas há todos os indícios de que os ucranianos estejam dispostos, depois de quase 3 anos de guerra, da invasão ilegal, imoral russa da Ucrânia, estão dispostos a uma negociação para chegar a algum tipo de acordo de paz, porque essa é uma guerra que eles não podem ganhar e a Europa, evidentemente, não tem qualquer inclinação, eu diria com toda razão, de entrar em conflito armado com a principal potência nuclear do mundo, que é a Rússia, que tem mais armas nucleares que os Estados Unidos. Então, podemos talvez imaginar que 2025 será o ano de algum tipo de cessar-fogo na Ucrânia. Isso já em si será uma boa notícia. Giancarlo, Trump não é o único líder da extrema-direita que contesta o multilateralismo, como você disse aqui. Vocês mostram nesse livro que há um caráter transnacional desses movimentos nacionais de direita radical. Qual o risco desse caráter transnacional? As direitas, essas novas direitas radicais, que naturalmente têm nuances diferentes, não são todas... Criaram o novo normal, né? Um novo normal, mas tem alguns pontos de contato, ou seja, nas diferenças entre si, porque tem algumas dessas novas direitas são mais pró-russas, por exemplo, e outras contrárias. Há nuances, não são todas iguais, mas além do normal, ou seja, discurso mão dura, lei ordem, anti-imigrante, racista, xenófobo, etc. Há uma, digamos, obsessão realmente para a destruição de direitos. No sentido que toda e qualquer agenda progressista para ampliar os direitos das mulheres, por exemplo, ou dos direitos sexuais e reprodutivos das minorias de todos os tipos, há uma ação realmente constante e muitas vezes coordenada de setores da extrema-direita para destruir todos os avanços que, com muita dificuldade, foram construídos a nível internacional, na arquitetura internacional, nas últimas décadas. Pois é, Giancarlo, essa volta do Trump é mais um indício da crise da democracia liberal. O que fazer para reverter ou para tentar diminuir, frear essa situação? Nos últimos... Você está muito pessimista, mas... Eu estou muito pessimista. Nos últimos 45 anos, houve essa confusão entre democracia liberal, neoliberalismo, globalização, foi como se fosse a mesma coisa. A globalização acabou, como a conhecemos. O neoliberalismo não, no sentido que os ricos estão mandando, como nos Estados Unidos estamos vendo, Elon Musk, o homem mais rico do mundo, etc., que praticamente está aí junto com o Trump, não foi eleito a nada, mas está apitando sobre uma série de questões. Isso tem como consequência imediata, política, mas até lógica, se queremos, um aperto autoritário. Ou seja, para impor isso, ou conseguimos fazê-lo através, digamos, da hegemonia cultural neoliberal, ou seja, não há alternativas, é o único mundo possível e as pessoas aceitando isso, mas se as pessoas e as populações não aceitarem, a forma de impor isso é com repressão, mão dura, o Estado ao serviço, digamos, da imposição dessa vontade. E como sanar, então? Como sanar? Uma nota positiva. Há espaços, digamos, há, por exemplo, um movimento global muito importante
no qual o Brasil do Lula participou, deu voz a isso no G20, mas que é para a Justiça Fiscal Internacional. Os bilionários, os grandes ricos, os donos do dinheiro no mundo não pagam impostos. Esse é o dinheiro que falta, dos impostos que não são pagos pelas empresas multinacionais, transnacionais, pelos bilionários, etc., é o dinheiro que falta para que o Estado possa fazer o que deveria fazer. Está crescendo esse movimento. Há também uma maior sensibilidade das pessoas sobre questões ambientais. Nos damos conta que essa é uma questão, digamos, existencial para todos, para o futuro, enfim, para nós, nossos filhos, netos, enfim, para os humanos no planeta e para o planeta. A questão é saber nessa corrida entre a racionalidade, o interesse coletivo e o egoísmo das pequeníssimas, reduzidíssimas elites que, porém, controlam o dinheiro e, portanto, têm uma influência absolutamente desmesurada sobre a política, quem chegará primeiro sem que se chegue a um ponto de ruptura, digamos, por via de um ponto de ruptura que poderia ser um autoritarismo generalizado ou um conflito armado, porque é isso que aconteceu depois com a Segunda Guerra Mundial. Chegamos a uma ordem melhor internacional? Chegamos, mas isso é algo que custou dezenas de milhões de mortos, custou a Shoah, custou o uso de armas nucleares sobre o Japão. Então, o ponto é encontrar caminhos para um rearranjo global que não passe por uma guerra generalizada, inclusive porque hoje há vários países dotados de armas nucleares. Vamos esperar, então, torcer para encontrar esses caminhos. Muito obrigada, Giancarlo Summa, co-organizador e coautor deste livro Multilateralismo na Mira, Direita Radical no Brasil e na América Latina. Muito obrigada. Muito obrigado.